Charles Whitman era um estudante de engenharia norte-americano e que tinha sido escoteiro e tinha cantado no coral da igreja durante a infância. 3 anos depois do seu casamento, ele buscou consultas médicas porque estava sentindo enxaquecas muito fortes e impulsos de agir de forma violenta. Alguns tratamentos foram receitados, mas não cessaram os sintomas. Por fim, no ano seguinte, em 1966, Whitman matou sua mãe e sua esposa e em seguida abriu fogo contra pessoas do campus da Universidade do Texas, atirando de cima de uma torre. O ataque resultou em 16 mortos e 32 feridos. Depois desses disparos, Whitman morreu com um tiro da polícia. Em cartas deixadas ao lado dos corpos da sua mulher e da sua mãe, ele admitiu que não conseguia encontrar nenhum motivo racional para matar e pediu que não houvesse dúvidas de que ele amou sua mãe de todo o coração. Em uma de suas cartas, ele pedia que seu corpo passasse por uma autópsia. Todo o dinheiro que ele tivesse fosse doado a uma instituição de saúde mental. O pressentimento do Whitman estava certo. A análise revelou que havia um tumor no seu cérebro que estava pressionando a região chamada de amígdala, que é associada com medo, ansiedade e violência. A história de Whitman levanta uma questão. Será que esse tumor causou a violência dele? Qualquer outra pessoa reagiria da mesma forma caso sofresse da mesma condição? O que acontece no nosso corpo que nos leva a agir de forma violenta? Então fica aí que a gente vai responder tudo isso no vídeo de hoje. E caso você não me conheça, eu sou Alberto Delísolo, professor de psicologia. E nesse canal a gente fala de neurociência, filosofia e psicologia baseada em evidências. E se você gosta de conteúdos como esse, já clica agora no gostei. Não custa nada, vai lá, clica no gostei, porque é uma forma de mostrar para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante. Mas se além do gostei, você quiser ajudar o nosso canal a continuar vivo, sim, temos ainda o risco do nosso canal acabar por questões financeiras. Você pode clicar no link da descrição e participar da nossa campanha do Apoia-se. Clique no link da campanha, veja lá as várias modalidades de apoio. Você certamente vai achar alguma que combina com você. Em 2019, 76 mil pessoas morreram em guerras, terrorismos e genocídios e 450 mil pessoas morreram em homicídios. Os números são bem alarmantes e não representam todo o retrato da violência humana, já que muitas agressões não terminam em morte. De qualquer forma, o entendimento de como funciona o nosso cérebro e a nossa fisiologia em situações de violência nos possibilita compreender algumas das causas desses atos, além, é claro, de nos permitir pensar em forma de diminuí-los. Vamos então começar dando uma olhada nos nossos hormônios antes de irmos para o cérebro e logo entenderemos o porquê de começarmos por esse ponto. Os hormônios são mensageiros bioquímicos que são produzidos por glândulas do nosso corpo. Eles são vários e cada um tem uma função diferente. Eles estão associados tanto a mudanças físicas, como por exemplo o crescimento, como a mudança no nosso comportamento. Mas precisamos primeiro deixar claro que essa associação com o comportamento não é simples. Ou seja, não basta uma presença ou ausência de um hormônio para afirmarmos com certeza que a pessoa emitirá um comportamento. Sobretudo um ato violento, que é o assunto de hoje. Para compreendermos a complexidade dessas substâncias, vamos dar uma olhada na ocitocina, aquele que ficou conhecido como hormônio do amor. Acontece que as funções da ocitocina não são tão simples assim, a ponto de ser possível resumir dessa forma. Primeiramente, uma das funções da ocitocina é promover contrações musculares, tanto do útero durante o parto, quanto contrações para expelir o leite durante a amamentação. Mas além disso, ela exerce uma função bem importante ao favorecer o elo entre casais, bem como a ligação entre a mãe e o bebê. Esse é um dos motivos que levou à alcunha de hormônio do amor, além do fato de que ela também favorece o sentimento de empatia por pessoas ao nosso redor. Porém, uma observação muito importante deve ser feita nesse ponto. A ocitocina só reforça o vínculo entre pessoas que já possuem algum laço. Quando estamos diante de grupos externos com os quais não nos identificamos, a presença da ocitocina pode ter o efeito contrário e nos deixar mais intolerantes com os membros desse grupo. Esse exemplo mostra como que não é simples classificar um hormônio por uma única característica sem levar em conta o contexto. Um outro grupo de hormônios importantes quando falamos de violência são os glicocorticoides, associados à resposta de estresse, cujo representante mais famoso é o cortisol. Eles são liberados de maneira mais intensa quando passamos por situações que exigem respostas rápidas, ou seja, durante o estresse agudo. Essa, pelo menos, é a função primordial dos glicocorticoides, que obviamente é muito útil, já que nos permite agir de forma rápida a mudanças imprevisíveis no ambiente, como a presença de um estímulo perigoso. Porém, nos nossos dias, nós enfrentamos situações estressantes com muito mais frequência do que no passado no qual nossa espécie evoluiu. Pense, por exemplo,
exemplo, no trânsito diário, nos compromissos acadêmicos e profissionais, nos desafios que enfrentamos no mundo digital e outras situações estressantes com as quais lidamos. Como resultado, muitas pessoas vivem sob um estresse crônico e sob a liberação crônica dos glicocorticoides, sendo que, enquanto a liberação aguda pode ser saudável, na medida em que nos ajuda a sobreviver, a crônica pode prejudicar o nosso organismo e o nosso cérebro. Como exemplo desse último caso, um foco importante é a ativação recorrente da amígdala cerebral, além de alterações no córtex pré-frontal. E é claro, tudo isso junto acaba afetando negativamente nossas emoções e a nossa cognição, podendo até mesmo diminuir nossa capacidade de sentir empatia. Outro hormônio que é sempre relacionado à violência pelo público leigo é a testosterona, do qual já falamos no vídeo Os Homens São Mais Violentos que as Mulheres? Em resumo, não existe uma causa direta entre o aumento da testosterona e a violência. Na verdade, a presença da testosterona pode estar relacionada à busca por status, sendo que essa busca pode ou não envolver o uso de violência. Inclusive, o circuito no cérebro, conhecido como circuito de dominância, que envolve áreas como o mesencéfalo, o hipotálamo e a amígdala, é muito sensível à presença da testosterona. Note como é quase impossível falar da ação dos hormônios sem falar da atividade do cérebro e vice-versa. Por isso, ao falarmos daquilo que acontece no nosso corpo durante uma ação violenta, precisamos sim ir muito além do que acontece no cérebro. Mas feita essa observação e entendendo que o vídeo é só um recorte, vamos falar um pouco do cérebro. Quando falamos de agressão direcionada a um grupo de pessoas específico, uma área especialmente importante ser comentada é o córtex insular, que está associado ao sentimento de nojo, por exemplo, diante de um alimento estragado. Mas essa mesma área pode se ativar quando sentimos desprezo pelas pessoas. Não é à toa que muitos preconceitos são acompanhados de uma série de ideias consideradas repudiáveis sobre um grupo, sendo que às vezes o grupo é nomeado como uma espécie de animal pela qual temos aversão, como os nazistas que chamavam os judeus de ratos. A sensação de desprezo sobre essas circunstâncias pode ser um dos facilitadores do ato violento. Quando falamos de retaliação, o cérebro pode nos dar algumas pistas sobre o chamado doce sabor da vingança. A pesquisadora Tanya Singer verificou que, quando nos sentimos vingados, o sistema de recompensa do nosso cérebro se ativa, como se tivéssemos atingido um objetivo buscado. E essa resposta foi vista especialmente em homens. Mas é claro que não há no nosso cérebro apenas impulsos para buscarmos atos violentos. Afinal, nós conseguimos nos conter diante de várias situações. E quando falamos de autocontrole, uma área especialmente relevante é o córtex pré-frontal, que é extremamente importante para a nossa tomada de decisão. Inclusive, no nosso vídeo sobre o cérebro adolescente, comentamos que essa área se desenvolve até meados dos 20 anos de idade. E como consequência, até essa idade, os indivíduos têm maiores dificuldades para conter impulsos. E não dá para falar de cérebro e violência sem explorar a já citada amígdala, que está relacionada com sentimentos de medo e de ansiedade, além de sim se associar com comportamento violento. Essa mesma região fica hiperativada no transtorno do estresse pós-traumático, às vezes como reação a estímulos simples, demonstrando um padrão neuroanatômico que nos ajuda a explicar as reações súbitas de medo em pacientes com essa condição. Mas essa área também é fortemente ativada durante o comportamento agressivo e durante a identificação de faces com expressão de raiva. É essa região, aliás, que estava sendo pressionada pelo tumor de Charles Whitman. Sem dúvidas, essa alteração modificou o padrão de ativação da amígdala de Whitman, que pode ter culminado nos assassinatos que ele cometeu. Mas será que todo mundo que passasse por essa mesma condição se tornaria um assassino? É pouco provável. Afinal, como dissemos antes, muitos são os fatores que levam ao comportamento violento. Então não podemos olhar uma causa isolada e afirmar que ela vai desencadear a agressão. Quando abordamos aspectos biológicos do comportamento, temos que analisar os hormônios, o desenvolvimento cerebral e cognitivo, o período da gestação, as influências genéticas e a história evolutiva da espécie. E toda essa análise tem que ser feita levando em conta o ambiente em que o indivíduo está inserido. No caso de Whitman, por exemplo, ele cresceu sofrendo abuso físico do pai, além de ter presenciado sua mãe e seu irmão sendo agredidos também. Ele agrediu a mulher várias vezes e foi condenado no tribunal militar por ameaçar outros soldados na época em que serviu como fuzileiro naval. Além disso, seu irmão morreu numa briga de bar aos 24 anos. Talvez aponte para algum fator genético envolvido. E esse fator genético pode ter sido ainda mais aflorado pelas agressões sofridas pelos irmãos durante a infância e a adolescência. Ou seja, não podemos dizer que o tumor causou os assassinatos
assassinatos, já que Whitman já demonstrava outros fatores de risco para a violência. Mas não dá para negar que a amígdala pressionada pode ter sido gatilho para os impulsos violentos no final de sua vida. O que aconteceria se outra pessoa vivenciasse a mesma coisa? Aí é difícil dizer. Além de a história de vida da pessoa influenciar as consequências de alterações cerebrais, a própria região da amígdala é responsável por vários comportamentos. Então é imprevisível dizer com certeza o que aconteceria. Uma conclusão a qual podemos chegar é que a violência não diminuirá simplesmente intervindo numa ação, mas na verdade depende de uma série de fatores, como por exemplo, melhorar o acompanhamento das mulheres no período de gravidez, de forma a diminuir complicações, desenvolver medidas para reduzir o estresse crônico ao longo de toda a vida, fornecer acesso a tratamento de saúde. No fim, as medidas para diminuir a violência são praticamente as mesmas que aquelas para fornecer uma boa qualidade de vida para as pessoas. E você, já conhecia esse caso de Charles Whitman? Quer sugerir algum vídeo, algum tema para o canal? Deixe seu comentário. E lembre-se, se você quiser assistir mais vídeos como esse, já se inscreve no canal e já ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E até a próxima.